Fala galera, bom? Essa semana não é vídeo de análise, é um vídeo um pouco diferente, mas é um vídeo que eu acho que é importante ser passado pra galera, né? Claro que aquele fã da NFL que tá começando agora, aquele fã da NFL que precisa aprender algumas coisas, talvez esse vídeo não seja muito pra você, por enquanto, mas deixa esse vídeo salvo para um futuro, para quando você já começar a entender um pouco mais das coisas. Mas pra galera que já assiste há um tempinho, né? E chega nessa época, não sabe ou precisa daquele norte, né? Para poder fazer as análises de prospecto. E dessa vez eu vou falar sobre quarterbacks, né? Que é o que todo mundo quer saber, o que todo mundo procura mesmo. Então, eu vou dar aqui, obviamente, tem mais fatores, mas para mim que são os três principais fatores para você identificar se um quarterback ele pode ser ou não o futuro da sua franquia, da franquia do seu amigo, da franquia da sua namorada, do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, independente do seu irmão, independente de quem seja, para a NFL, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui jogadas de três quarterbacks distintos, eu preferi não pegar do mesmo quarterback, no caso, para não ficar algo tendencioso. Então, eu peguei três jogadas de três quarterbacks diferentes e a gente vai falar sobre cada um deles. Bom, o primeiro, para mim, que é o mais importante nesse combo todo, é a leitura progressiva. E eu peguei o quarterback de LSU, Jayden Daniels, para demonstrar que um quarterback precisa fazer a leitura progressiva e você entende da leitura progressiva se ele está preparado ou não para a NFL a partir desse momento. Bom, como eu deixei aqui rodando várias vezes, isso daqui é muito interessante, isso daqui é muito importante, né? A gente percebe que ele começa a leitura progressiva da direita, ou seja, da lateral do campo, passa para o meio, vai para a esquerda, ou seja, olha para fora do campo novamente, não encontra um recebedor e volta para o meio do campo encontrando o seu wide receiver livre, tá? Então, assim, a leitura progressiva era direita, meio, esquerda. Acabou aí. E aí, quando acabasse aí, se ele recebesse pressão, ele basicamente poderia ou correr ou jogar a bola fora ou tentar forçar um passe, o que não é muito recomendado, tá? Mas mesmo assim, ele teve tranquilidade de voltar, né? Porque a sua linha ofensiva estava fazendo um bom trabalho e encontrar um recebedor no meio do campo para recepcionar, entre aspas, livre, tá? E aí, bom, outro fator interessante é aquele famoso trabalho de pés. O que seria o trabalho de pés? Aí que tá. O trabalho de pés é exatamente isso. Ele tá com os pés ativos. Ele faz o famoso drop back, né? Aquela passada para trás. E depois disso, ele mantém os pés ativos. Por que ele tem que manter os pés ativos? Porque se ele recebe a pressão, a primeira coisa que ele faz é correr para a lateral do campo ou para frente, tá? Dependendo de onde tenha um buraco ali na linha ofensiva, ele vai correr ou para lateral ou para frente. E aí, se ele tá com o pé cravado no chão, isso não seria bom. Ele praticamente tomaria o sec. Então, como ele é um quarterback móvel, ele tem que manter os pés ativos, tá? Para poder já sair dessa, entre aspas, inércia, que não existe inércia porque ele tá com os pés ativos, né? E corre em direção à lateral ou para o meio do campo. Bom, segundo quarterback analisado é o Spencer Rattler de South Carolina. Como eu disse, seriam três quarterbacks diferentes, escolhi um quarterback aleatório. E por que eu estou falando de Spencer Rattler? Bom, essa jogada aqui parece uma jogada boa, né? Mas temos um porém. O que eu quero dizer aqui é sobre o ball placement, não é mais sobre leitura progressiva. A gente linka o primeiro, né, o primeiro vídeo. A leitura progressiva dele não acontece, ele já olha diretamente para o seu tight end e nem identifica se é uma cobertura individual, se é uma cobertura em zona, o que está acontecendo. Ele já identifica que o seu passe tem que ser no tight end e já fica olhando para o tight end, tá? E, obviamente, a defesa sabe que isso vai acontecer e nós temos dois marcadores indo para cima do tight end. E aí que entra o ball placement / janela,
que a gente escuta todas nas transmissões, analistas falarem, comentaristas e afins, né, narradores. A janela de passe desse tipo de rota, que é uma rota out, ou seja, o seu tight end ele quebra 90 graus para a lateral do campo, é fora do campo. E ele simplesmente joga essa bola no segundo andar, no meio do campo, entre aspas, no meio do campo, o que eu quero dizer é não na direção da sideline, mas sim ainda dentro dos limites do campo, com chances do safety ou de um corner ou do linebacker que tinha acompanhado, não sei se era um linebacker ou um nickel, então não vou aqui afirmar, mas era um jogador que estava ali no slot, né, que poderia simplesmente atacar essa bola, tá? E pior, ele joga no segundo andar, um desses caras poderia ter atacado o tight end. Nesse tipo de situação, cara, você não joga a bola nessa altura, porque você deixa, como eu deixei aqui parado agora, tirei esse print, né? Eu deixei rodando, fiz uma dinâmica hoje diferente, mas nesse caso, esse é o ponto. A costela e as costas do tight end, elas estão muito expostas. Então ele poderia ter tomado uma pancada nas costas, ele poderia ter tomado uma pancada na costela, e isso não seria nada legal, poderia causar uma lesão, tá? Da pior das hipóteses. Ser interceptado, isso não tá tudo bem, mas assim, você não tá lesionando seu companheiro. Lançar no segundo andar, a gente já viu situações na própria NFL, na última temporada, como no caso do Justin Jefferson, por exemplo, que se lesionou porque o seu quarterback jogou no segundo andar para ele no meio do campo, para ele pegar essa bola e tomar uma pancada de um safety, de um linebacker, né? Isso não é muito legal. Então, isso daqui são pontos que a gente tem que observar e, sabe, que você tem que analisar. Isso também serve para outras situações, sabe? Passes no meio do campo, aonde esse passe está indo, se está indo no número do recebedor, se está indo à frente do recebedor, né? Se está naquela janela. Por isso que eu falei no início do vídeo. Talvez não seja para a galera que está iniciando esse tipo de vídeo, é para a galera que já tem uma noção um pouco maior sobre o jogo, tá? Então, a partir do momento que você entende as janelas de passe, isso daqui já é um ponto interessante para você observar nos quarterbacks. E por último, e não menos importante, na verdade muito importante, vídeo 3, Caleb Williams, quarterback de USC. Sim, eu coloquei o vídeo dele para falar sobre tomada de decisão, que isso daqui é extremamente importante para um quarterback da NFL. Tomada de decisão. A gente está percebendo ali que ele toma uma pressão, né? Ele faz a leitura, tenta encontrar o recebedor, não encontra, vem a pressão e tira ele do pocket. Cara, a gente vê inúmeros quarterbacks da NFL soltando esse passe no meio do campo. Não deve fazer isso. Você vai ser interceptado nas hipóteses, né, que acontecem normalmente. Você é interceptado. Então, o que você faz? Joga a bola fora. E aí você percebe desde o college quando o cara tem isso no sangue e quando ele não tem. E o Caleb Williams, aparentemente, tem. Ele joga a bola no lixo, né? Ele joga a bola fora, ele taca a bola para sideline, não toma o sack, mas ele também corre o risco de poder tomar o sack. Tá tudo bem se ele tomar o sack, porque não tinha o que fazer. Ele tem noção de que ele consegue jogar essa bola fora, ele joga dentro do limite de recepção do seu companheiro de time, mas ele tem a noção que ele tem que sair do pocket, né? Porque se ele joga essa bola para fora dentro do pocket, ele toma um intentional ground. Então são situações que a gente tem que analisar e tem que perceber se o cara tem essa inteligência ou não. Até para isso tem que ter uma inteligência e a gente tem que analisar isso, tá? Então é isso, são os 3 fatores que eu acho importante, que é leitura progressiva, tomada de decisão e ball placement, que o quarterback precisa ter, tá? Dito isso, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que tenha dado esse norte, né? E até uma próxima. Tchau, tchau.